Fazendo isso, o ChatGPT fica 10 vezes mais poderoso, entregando respostas com maior qualidade e também muito mais personalizadas para o seu caso em específico. São detalhes bem fáceis de você colocar em prática e que envolvem o prompt, que é a mensagem que você envia para o ChatGPT com a sua solicitação. Quanto melhor o prompt, melhor a resposta recebida. O meu nome é Tainara e seja muito bem-vindo ao canal Negócios em Mente. Aqui você aprende tudo o que precisa sobre marketing, negócios e inteligência artificial para fazer parte do 1%. Nesse vídeo eu vou te passar 11 técnicas de prompt que eu utilizo e que me ajudam a ter um melhor resultado. E não só no ChatGPT, você pode utilizar em outras IAs também, como por exemplo o Claude, Gemini, Copilot e etc. Eu vou disponibilizar esse mapa mental de graça para você e o link vai estar aqui na descrição. Então vamos lá, vamos começar. E a primeira dica é você utilizar no seu prompt, começar o seu prompt com imagine que você é, e aí você adiciona um papel. Por exemplo, imagine que você é especialista em marketing, que você é professor, por aí vai. Isso fornece um contexto e ajuda a IA também a entender a perspectiva que ela deve adotar. Por exemplo, se ela deve agir como um professor, um profissional de marketing, etc. Então, a especialidade do que você está solicitando que ela faça. Então, por exemplo, se você está pedindo dicas de receitas, peça para ela agir como se fosse um chefe de cozinha e por aí vai. Isso também garante que as respostas sejam adaptadas às necessidades desse papel em específico. Então, você define já, digamos que um nicho para o ChatGPT, uma direção para ele seguir, uma base de conhecimentos. Então, é muito melhor você já definir um caminho para o ChatGPT do que deixar algo mais amplo, geral. Então, lembre sempre de começar o seu prompt com imagine que você é e aí a especialidade da solicitação que você está fazendo. A dica número 2 é você adicionar faça com calma e trabalhe nessa atividade passo a passo. Isso aqui, gente, faz tanta diferença na resposta que você recebe, ela fica bem melhor estruturada, fica muito mais fácil de você identificar cada parte e também entender o trabalho que a IA está fazendo. E isso você vai adicionar no final do seu prompt. Eu vou também te mostrar um exemplo. Isso faz com que a IA foque mais nos detalhes do que na velocidade da resposta. Então é muito bom, especialmente para questões mais complexas. Quando você estiver fazendo alguma solicitação que envolve um tema, um assunto mais complexo, isso aqui vai ajudar bastante. Então aqui eu criei um caso só de exemplo para te mostrar como que funciona. O prompt que eu enviei é o seguinte: imagine que você é um chefe de cozinha renomado e que tem muitos conhecimentos em marketing de conteúdo. Essa parte aqui que eu te falei na dica 1. Me ajude a criar um cronograma de conteúdo para publicar no Instagram em formato de vídeo curto. Quero publicar conteúdos sobre gastronomia, ensinando as pessoas a cozinhar em casa. A minha ideia é publicar um vídeo por dia. Faça com calma e trabalhe nessa atividade passo a passo, que é o que eu te ensinei agora na dica 2. E aí veja como ele já separa aqui então por etapas. Então a etapa 1 foi definição de temas e categorias, e aí ele listou aqui. Etapa 2, um planejamento semanal, e aí aqui ele travou. E o que eu fiz? Eu pedi para ele continuar. Isso é normal de acontecer, de você estar fazendo alguma solicitação com o ChatGPT e ele travar no meio da resposta. É só você pedir para ele continuar. Então ele continuou aqui a partir da semana 2, que foi que eu solicitei. E foi fazendo semana 3, 4, ou seja, conteúdo para um mês. E depois veio a etapa 3, que é a estrutura dos vídeos, e ele passou aqui uma estrutura, uma opção de estrutura para você seguir, né? Listando então primeiro a introdução, depois ingredientes, preparo e resultado final, até com os segundos para cada parte. É claro que isso aqui é mais para a gente se basear na hora de criar o vídeo, vai depender muito, nesse caso em específico, de receita para receita, né? Tem receitas que vai precisar de mais tempo para falar os ingredientes ou para mostrar o preparo, enfim. Depois, então, a etapa 4, que é a preparação dos conteúdos, etapa 5, interação com a audiência e etapa 6, avaliação e ajustes. Então, veja como ele dividiu aqui essa criação em 6 etapas, isso porque a gente pediu aqui em cima para ele trabalhar passo a passo. É claro que só uma dica aqui para você, se eu fosse criar de fato esse cronograma de conteúdos, eu quebraria em tarefas menores, que a gente também já vai falar sobre isso. Mas eu pediria primeiro para ele fazer um brainstorm de ideias de conteúdos, depois eu pediria para ele criar conteúdos para a semana 1, depois a semana 2, a 3, por fim a 4, então semana por semana. Depois eu pediria para ele também me passar instruções para esses vídeos, então eu faria parte por parte para cada uma das partes ficar com bastante detalhes. Bom, mas vamos continuar aqui então, porque eu tenho muito mais coisa para te falar. A dica número 3 é para você usar prompts específicos e diretos, mas calma, isso aqui não é para todas as solicitações. Por exemplo, resuma o conteúdo abaixo. Essa aqui é um prompt específico e direto.
Essa abordagem ela é melhor para coisas mais simples, tarefas do dia a dia que não envolvem tanta complexidade. Então, por exemplo, quando você só quer fazer um resumo de um parágrafo ou quer fazer a tradução de algum texto, quando não é algo mais assim para você usar agora, na hora, rapidinho, você não precisa aí ficar adicionando então contexto, pedir para ele imaginar que é, por exemplo, um tradutor, nem nada do tipo, você já pode ir direto ao ponto. E isso ajuda também a ele não ficar enrolando tanto nas respostas. Já a dica de número 4 é: se você quer ter respostas mais criativas, opte por usar perguntas abertas. Por exemplo, crie soluções para, e aí você descreve ali o seu problema. Ou isso aqui não é só para problema, tá? É para qualquer situação onde você esteja buscando opções mais criativas. Então, o ideal é fazer, como eu comentei, o ideal é fazer essas perguntas mais abertas e assim a IA vai explorar diferentes possibilidades e gerar soluções diversas. Aqui também tem um exemplo. Aqui eu enviei o seguinte comando: faça um brainstorming de tópicos para criar conteúdos no Instagram sobre gastronomia com o intuito de ensinar pessoas a cozinharem bem em casa. Então isso aqui foi uma pergunta mais aberta. Se eu quisesse ainda mais aberto, se eu quisesse pegar muito mais opções diferentes, eu até tiraria então essa opção aqui de com o intuito de ensinar pessoas a cozinharem bem em casa. Então aqui eu já nichei um pouco, mas eu queria justamente opções diversas para esse caso em específico. Então eu deixei aqui um prompt aberto justamente para a gente ter ideias diversas. E aqui ele indicou então receitas clássicas, receitas rápidas e fáceis, dicas de cozinha, receitas saudáveis, cozinha internacional, receitas deve ser para momentos especiais, receitas veganas e vegetarianas, econômicas, para crianças, dicas de planejamento de refeições, receitas de sobremesas, cozinha com equipamentos específicos, receitas de panificação, receitas regionais e cozinha funcional. Poderia até continuar aqui, pedir para ele sugerir mais opções além dessas. Mas aqui ele já deu, então, uma boa pincelada assim, de várias ideias que a gente poderia utilizar para criar conteúdo no Instagram sobre gastronomia. A dica número 5 é você utilizar prompt sequencial, ou seja, você dividir as tarefas em passos menores, que é o que eu comentei há pouco tempo atrás. Quando você estiver lidando, então, com tarefas mais complexas, é melhor você quebrar em outras tarefas pequenas, assim o seu resultado vai ser muito melhor. Por exemplo, se você vai desenvolver um artigo para blog, primeiro você faz um brainstorming de possíveis temas, depois cria possíveis títulos, e em seguida cria a estrutura desse artigo e depois vai desenvolvendo ponto a ponto. É muito melhor do que você simplesmente pegar e pedir para ele desenvolver um artigo para blog sobre determinado assunto. A não ser que você já tenha esse tema pronto, claro, né? Mas se você já tem um tema pronto, você pode começar, por exemplo, pedindo para ele listar uma estrutura para esse artigo e depois você pede para ele desenvolver ponto a ponto, ao invés de ir tudo de uma vez só. A maioria das pessoas tem resultados abaixo da média no ChatGPT e outras IAs porque não estão utilizando os prompts corretos. E na correria do dia a dia nem sempre dá para lembrar de todas essas dicas que eu estou te passando aqui, por mais fáceis e simples que elas sejam. Mas tem uma forma mais fácil e rápida. Com o mestre dos prompts, você desbloqueia todo o potencial do ChatGPT e outras IAs similares e alcança resultados 10 vezes melhores. São mais de 12 mil prompts separados por diferentes categorias, como por exemplo marketing, produtividade, suporte, sites, copywriting, RH e muito mais. Clica no link que está aqui na descrição ou no comentário fixado para você ver tudo em detalhes. Bom, então, voltando aqui para o que eu estava falando, a gente estava na dica de quebrar tarefas complexas em tarefas menores, e agora eu vou te mostrar um exemplo disso, ainda continuando no exemplo de blog. Então, adicionei o seguinte prompt: imagine que você é especialista em desenvolver artigos para blog relacionados a IA e marketing que sejam interessantes e chamem a atenção do leitor. Faça um brainstorming de ideias de possíveis temas de artigos para o meu blog que fala sobre IA e marketing. E aí aqui então ele começou listando possíveis temas, listou vários, 15. Em seguida eu selecionei um e pedi para ele listar 5 possíveis títulos para esse tema de como a IA está redefinindo a jornada do cliente. Aí ele me devolveu aqui então com ideias de título para esse artigo em específico. E depois eu continuei. Gostei de redefinindo o caminho do consumidor, o papel da IA na jornada do cliente. Agora crie uma estrutura para esse artigo, faça com calma e trabalhe nessa atividade passo a passo, que é o que eu já tinha comentado anteriormente com você também dessa parte aqui. Mas o foco desse exemplo é eu te mostrar como eu fui fazendo quebrado parte por parte e prompts em sequência, né, um depois do outro. Então agora ele criou aqui a estrutura do artigo, com introdução,
depois cada um dos próximos tópicos, como que é a jornada do cliente, por aí vai, que ele criou toda a estrutura. E ainda adicionou exemplos de cada sessão, do que poderia ser adicionado. Depois eu pedi para ele então começar desenvolvendo a introdução e novamente pedir para ele fazer com calma e trabalhar nessa atividade passo a passo. E aí eu colei aqui então o que ele tinha adicionado para a introdução. E pronto, ele desenvolveu a introdução mencionando, veja que aqui tinha abertura impactante, contextualização e propósito do artigo. E foi o que ele adicionou aqui, abertura impactante, contextualização e propósito do artigo. Então aqui daria ainda para ir melhorando, por exemplo, pedir para ele melhorar a introdução, caso você não tenha gostado, deixar uma introdução mais forte, com um gancho melhor, e por aí vai, indo assim, ponto por ponto. Agora vamos já para a dica de número 6, que é adicionar contexto no seu prompt para quando não é uma tarefa simples ali do seu dia a dia, que é algo rápido. Isso vai fazer com que você receba conselhos mais precisos e, claro, aplicáveis na sua realidade. E vai evitar retrabalho também de você enviar uma solicitação para o ChatGPT, aí depois, mas essa solução não me atende por causa disso. Então, aí você fala isso para ele, pede para ele enviar uma nova solicitação, aí você lembra de mais um detalhe, e assim vai indo. Quando você já dá todo o contexto de uma vez só, fica muito melhor e você não vai precisar ter tanto retrabalho. Então, porque alguma continuação aqui, algum trabalhinho a mais você vai ter, é normal. Não é para você ficar já com a primeira resposta que você recebe do ChatGPT. Bom, então, para esse exemplo em específico, eu utilizei esse prompt. A sua função é me aconselhar sobre estratégias de marketing que posso seguir, considerando que tenho um orçamento de R$1.000 para o primeiro mês e que eu sou a minha equipe no momento, que além de fazer o marketing, também sou responsável pelos envios dos produtos e gestão do estoque. O produto é um blush que tem a cor do verão, que deixa a pele exatamente como fica depois de um dia na praia, rosada e com aspecto saudável. E aí ele enviou aqui então estratégias de marketing considerando esse orçamento limitado. Então mencionou aqui primeiro definir público-alvo, depois criação de conteúdo atraente nas redes sociais, e aqui ele usou o Instagram. Depois ele sugeriu publicidade paga de baixo custo, anunciando no Instagram, no Facebook e no Google Ads. Marketing de conteúdo, com blog e SEO, guest posts também, ofertas e promoções, gestão de tempo e prioridade, sugeriu automatização, organização do estoque, mencionou também sobre atendimento ao cliente, análise de resultados, divisão do orçamento. Eu não vou ler tudo isso aqui porque senão vai ficar um vídeo muito longo, mas caso você tenha curiosidade, pode só pausar esse vídeo para ler. Aí o que eu fiz aqui pensando, se esse caso fosse para mim em específico, eu acharia aqui que ele colocou muitas estratégias considerando que é eu que toco todo o resto da empresa, né, nesse exemplo em específico do blush. Então, pensando nessa pessoa que está tentando fazer um marketing para o negócio dela, mas ela toca tudo, ficaria muita coisa aqui. E foi o que eu falei aqui para ele, então. Considerando que tenho pouco tempo disponível, refaça indicando o que é mais importante. Selecione algumas das opções. E aí pronto, então ele já filtra e fala então para fazer a criação de conteúdo com foco principal no Instagram, parceria com micro-influenciadores, anúncio então no Instagram e no Facebook, tirou Google Ads, tirou também blog e SEO, e só mencionou então promoções e ofertas e ferramentas de automação e fez uma nova divisão do orçamento. Além de ter enviado aqui também passos para essa implementação, então planejamento de conteúdo, seleção de influenciadores, configuração do anúncio, promoções e ofertas, automatização e monitoramento. Então veja como fornecer um contexto ajuda bastante, porque aqui ele já pensou, num primeiro momento, em estratégias que poderiam ser feitas com um baixo orçamento de marketing e como que faria a alocação desse recurso. Ele só não considerou tanto aqui a questão do tempo, mas eu também não deixei muito claro aqui. Eu poderia ter falado que tenho tempo curto, pois... Não, eu deixei subentendido, né? Porque eu falei aqui para ele que eu sou a equipe no momento e que além de fazer o marketing, também sou responsável por outras funções, né? Mas aí aqui depois, então, eu já reafirmei isso para ele, considerando que tenho pouco tempo disponível, e aí sim, então, já veio uma estratégia pensando também não só no orçamento, como também na disponibilidade do tempo. É sempre bom adicionar contexto nos seus prompts. Isso aqui é algo básico e que ajuda muito também, como eu falei, para você ter um bom resultado e não algo que você leia e fale assim, não, mas isso aqui não dá para mim, ficou muito genérico, deixa para lá. Vou tentar fazer sozinho. Não precisa fazer dessa forma, é só você fornecer mais contexto para o ChatGPT ou também ir informando para ele assim, não gostei dessas sugestões, ficaram mais genéricas, foque em algo mais específico. É válido também você ir dando instruções para o ChatGPT e feedbacks sobre as respostas que ele te envia. Vamos falar então do ponto 7, que é o AIDA, atenção, interesse, desejo e ação na tradução do Brasil.
O AIDA ele é um modelo usado em marketing para publicidade para guiar a criação de mensagens persuasivas. Então ele representa as etapas que um consumidor passa desde o momento que é atraído pela publicidade até a ação final de compra. E esse é um bom modelo para você utilizar quando você for criar algo relacionado a marketing. Você pode inclusive pedir para ele te explicar melhor sobre o AIDA também, caso você não conheça muito. Vou te mostrar aqui um exemplo. Imagine que você é especialista em marketing. Você deve me ajudar a criar a copy para um anúncio utilizando o modelo AIDA. O produto é um blush que tem a cor do verão, muito similar à cor que as bochechas ficam depois de um dia de praia. O blush se chama Verão e ele devolve a vida para o rosto, deixando mais corado e com aspecto mais saudável. Crie a copy para anúncios em texto com imagem utilizando o modelo AIDA e me explique sobre o seu processo de criação, qual parte é referente a cada parte do AIDA. Essa parte aqui é muito importante para você entender a divisão ali desse anúncio que ele está criando. E pronto! Aqui ficou a copy do anúncio, então, lembrando, né, o AIDA deixa eu voltar aqui, ó, atenção, interesse, desejo e ação. Então, ele separou aqui por cada parte. Atenção, interesse, desejo e ação aqui embaixo. Então, em atenção, sinta o verão em cada passada. Interesse, você já imaginou ter aquela cor radiante de um dia ensolarado na praia, todos os dias? O blush verão traz a vivacidade do verão diretamente para o seu rosto, dando-lhe um brilho mais natural e saudável. Aqui a gente já poderia arrumar tirando esse dando-lhe, que fica algo muito formal, né? Mas, enfim, depois disso aqui, então, ele explicou o processo de criação e explicou melhor sobre cada um dos pontos. Então, isso aqui também é interessante para você entender a construção dessa copy que ele criou. Seguindo, então, vamos para a dica número 8, que está relacionada ainda com a 7, só que dessa vez é um outro sistema, que é problema, aprofundar e resolver. Esse é um outro modelo que você pode utilizar para criar conteúdos de marketing. O objetivo é capturar a atenção do público ao abordar os seus problemas e possíveis soluções. Então você apresenta um problema, depois você se aprofunda nesse problema para intensificar o desconforto do público em relação a ele e em seguida apresenta a solução. Para isso eu utilizei o mesmo prompt do exemplo anterior, só que troquei aqui o modelo, né? Foi a única alteração. E aí pronto, veio aqui novamente uma outra copy, também separada por cada ponto. Então, o problema, a agitação, que é a parte de se aprofundar nesse problema, e a solução. E depois aqui, então, a explicação de cada um deles, por que ele utilizou essas palavras, essas frases. Isso aqui também é bem interessante. Depois você consegue ir melhorando também ponto a ponto. E tem muitos outros frameworks que você pode utilizar para marketing, e que aí basta você adaptar o prompt. Mas pedir para ele te explicar é algo que ajuda bastante para você entender melhor a estrutura daquele anúncio. E já estamos quase no final. Já aproveita para curtir esse vídeo se você está gostando, se inscreva aqui no canal para nos ajudar a chegar a 100 mil inscritos e assim você também fica sempre atualizado quanto a tudo o que está acontecendo no mundo das IAs e negócios. Então vamos agora para o número 9. E esse aqui, gente, é um que eu uso bastante. Esse aqui faz realmente muita diferença. Todos eles você vai sentir a diferença quando começar a utilizar. Mas esse aqui realmente, eu diria que é o meu preferido, que é pedir para ele te fazer perguntas antes de responder. Porque assim o ChatGPT já vai te falar as informações que ele precisa para conseguir entregar uma resposta completa e muito mais personalizada para o seu caso em específico. Então, sempre que você for fazer uma solicitação, você pode digitar no final, me faça perguntas antes de responder. Porque aí se ficou faltando alguma informação no seu prompt, ele já vai te informar e antes de te dar a resposta, você já vai enviar todas as informações que ele precisa, novamente evitando o retrabalho e também ajudando na produtividade. A dica de número 10 é algo muito importante também, que é você revisar e refinar. Como eu comentei, não é para você ficar já na primeira resposta que consegue do ChatGPT. Você pode e deve ir trabalhando essa resposta para ir melhorando. Então, a chave para conseguir ótimos resultados é ir revisando e refinando. Como eu mencionei, não aceitar a primeira opção e sim ir trabalhando em cima dela. Por exemplo, você criou um conteúdo. A primeira versão pode ser que ela fique mais robótica, sem muita personalidade. E aí você vai melhorando parte por parte. Cria uma introdução melhor, um gancho mais forte, desenvolve melhor um conteúdo, adiciona exemplos e etc. Você pode até pedir para ele criar uma nova versão da própria mensagem que ele já criou, que é o que eu fiz nesse exemplo aqui que eu vou te mostrar. Criei uma copy para um vídeo de divulgação do meu produto, que é um blush chamado Verão. A sua tarefa é revisar e melhorar essa copy, deixando ela ainda mais atrativa e utilizando uma linguagem mais casual.
desenvolvi utilizando o modelo AIDA. Você deve reescrever melhorando essa copy e também me explicar as alterações feitas, novamente para a gente entender qual foi o raciocínio por trás das alterações. E aí eu adicionei aqui a copy que a gente criou no exemplo anterior e pronto, ele já criou então aqui uma nova versão da copy e explicou então essas alterações, por exemplo, no ponto de atenção. Mantive o emoji de sol para atrair visualmente. Simplifiquei a frase para sinto o verão na pele, que é direta e impactante. Interesse, usei uma pergunta retórica para envolver o espectador. Já pensou em ter aquele brilho incrível de um dia ensolarado na praia todos os dias? E por aí vai. Então ele foi aqui se explicando e isso também é muito bom. Então lembre sempre de revisar e refinar. Esse também é um dos segredos para você ter uma resposta de altíssima qualidade no ChatGPT. Como eu mencionei, você vai construindo ela, né? Bom, e por fim, essa dica aqui vai parecer estranha, mas ela também ajuda muito. Adicionar um gatilho emocional. Então, quando você for enviar um prompt para uma tarefa que é muito importante, você pode e deve informar isso também. E vai fazer toda a diferença. Como eu mencionei, é um hack pequeno, mas que faz toda a diferença e melhora sim a qualidade da resposta. E aqui eu adicionei um exemplo. Em algo bem simples. Explique resumidamente e de fácil compreensão como a chuva se forma. Isso é muito importante para a minha carreira. Isso aqui no final. E aí ele explicou aqui, ficou uma explicação bem fácil de entender. Caso você queira ler, pode pausar esse vídeo. E depois eu pedi para ele explicar de forma ainda mais resumida. E novamente falei que é muito importante para a minha carreira. E ele trouxe aqui uma ótima explicação com um parágrafo bem pequeno e que dá para entender completamente como que a chuva se forma. Fica algo fácil que até uma criança conseguiria entender. E como eu mencionei no começo desse vídeo, você pode e deve utilizar essas técnicas em outras IAs também, não só no ChatGPT. Inclusive, nesse vídeo que está aparecendo aqui, eu te mostrei uma plataforma que tem mais de 100 IAs em um só lugar.